Bom dia, professor. Nós somos do grupo que vai falar sobre nulidades insanáveis e insanáveis. E é o grupo formado por Giovana, que sou eu, Helena, Cristiane, Júlia e João Pedro. E primeiro a gente vai falar sobre uma introdução dos defeitos dos atos jurídicos, né? Dos atos processuais. Os atos processuais são atos jurídicos, mas eles são atos que precisam estar amparados pelo devido processo legal. Então, eles precisam, na forma deles, estar de acordo com o molde estabelecido pelo legislador. Então, eles têm que ter traços essenciais dos atos para que eles possam produzir seus efeitos. Então, se está harmônico entre o ato e o molde legal, ele vai produzir os efeitos e vai seguir normalmente. Mas, quando está em desconformidade com o molde legal, a gente pode ter 3 tipos de defeitos, que é a inexistência, a irregularidade e a nulidade. A inexistência é quando faltam, de uma forma absoluta, esses traços essenciais do ato processual. Então, ele nem pode ser considerado um ato processual, porque esses traços exigidos pela lei, quando eles faltam de forma absoluta, ele não vai poder ser considerado um ato processual e não precisa que um juiz determine que aquele ato não vai produzir efeitos, porque ele já inexiste por si só. Então, é como, por exemplo, se um juiz arbitral ou um juiz leigo, ele tenha uma sentença no juizado especial cível, porque esse ato inexiste, porque ele não tem a competência para dar uma sentença desse tipo de juizado. Aí a gente tem também a irregularidade. É quando não tem uma correspondência com esse molde legal, mas ela não se dá de forma absoluta. Então, o ato ele consegue cumprir a finalidade dele, que é, enfim, qualquer que seja desse ato processual. Mas já a nulidade, que é o que a gente vai falar aqui melhor sobre, ela dá uma dupla interpretação. Porque tem alguns vão dizer que ela é uma desconformidade também, que não se dá de maneira absoluta entre o molde e o ato processual, e também vai se dizer que ela é uma maneira de ser uma sanção por aquela desconformidade com o ato processual. Então, é como se ela fosse uma irregularidade também, mas nem toda irregularidade vai dar numa nulidade, porque vai ter o princípio da instrumentalidade das formas. Então, o fundo prevalece sobre a forma e não é um fim em si mesmo. Então, esse é esse princípio que vai ser regido. Então, às vezes, vai ter apenas irregularidade e não a nulidade sobre um ato, um ato processual. Então, uma parte da doutrina diz que a nulidade ela exige um erro metodológico de você querer trabalhar com a teoria unitária das invalidades, ou então qualquer teoria que reproduza, enfim, outros tipos de teorias de nulidade, tipo do direito civil, né, do processo civil, que vai funcionar de forma diferente. Então, uma teoria para o processo penal, os doutrinadores falam muito que elas não podem se perder, né, da efetividade da questão dos direitos fundamentais também. Então, quando você vai declarar uma nulidade de um ato, é necessário que você observe essas questões também. E aí, agora a gente vai passar para nulidade absoluta e relativa. Oi, professor, aqui é o João Pedro. Eu vou falar sobre a diferença entre a nulidade absoluta e a relativa. Primeiro, eu acho válido apontar que essa diferença não é só de nomenclatura, não é uma diferença só de uma caracterização de natureza jurídica, ela tem repercussão no processo penal. E, diante disso, a gente vai partir a análise. A nulidade absoluta é um vício de tipicidade que atenta contra o interesse público que está constante na Constituição, ou alguma coisa com status constitucional. A nulidade relativa, por sua vez, atenta contra uma norma infraconstitucional e tem repercussão principalmente entre as partes. Então, tem como se dizer que a nulidade absoluta preserva o interesse público e a relativa preserva o interesse privado. Mas, destrinchando isso, as características da nulidade absoluta são prejuízo presumido e a arguição a qualquer tempo. O prejuízo presumido diz respeito à presunção de que houve algum tipo de dano no processo em decorrência do ato com vício de tipicidade. Contudo, o STF já apontou
que tanto na nulidade absoluta quanto na nulidade relativa é preciso a comprovação de que houve um prejuízo. Eu achei isso esquisito porque tanto o Auri quanto o Renato Brasileiro dizem haver o prejuízo presumido. Só a mera apontação da nulidade absoluta já presume haver um prejuízo no processo. Isso porque, para haver uma nulidade absoluta, tem que haver afronta de algum princípio basilar do Estado Democrático de Direito. Devido ao processo legal, juiz natural. Então, diante de uma violação tão grave, é coerente presumir que vai haver um prejuízo no processo. Mas o STF já decidiu que isso é pacificado, que tem que ter a comprovação de prejuízo. A outra característica seria a arguição a qualquer tempo. Essa nulidade não preclui, diferentemente da relativa. Ela pode ser, inclusive, arguída após o trânsito em julgado, com ressalva do trânsito em julgado absolutório próprio. No caso de um processo penal que tenha concluído numa absolução própria, a nulidade não vai fomentar uma revisão criminal. Em todas as outras hipóteses, ela pode fomentar. Algumas hipóteses de nulidade absoluta são aquelas do artigo 564, que não são ressalvadas pelo 572. Porque o 572 aponta aquelas do rol do 564 que precluem, que no decurso do tempo vão precluir, não vão poder mais ser suscitadas, nem em sede de habeas corpus, nem em sede de revisão criminal, nem em sede de recurso ordinário. Outra hipótese seria aquelas que afrontam diretamente, como eu já disse, a Constituição Federal ou os tratados internacionais de direitos humanos. Já as relativas seriam aquelas constantes no 564 que foram ressalvadas no 572, ou seja, aquelas que vão precluir com o tempo. Se você não arguir oportunamente no processo aquela nulidade, aquela afronta infraconstitucional que causa um prejuízo às partes, ela vai precluir, ela não vai poder mais ser arguída. Só que, como aponta o Renato Brasileiro, essa distinção é muito difícil. Sim, na doutrina é simples resolver isso, mas na prática é muito fácil um juiz arguir numa decisão diante de uma arguição de nulidade, ele decidir que a nulidade é relativa e já precluiu, porque muitas vezes a nulidade pode ser tanto absoluta quanto relativa. Muitas vezes uma nulidade que afronta um princípio constitucional também afronta alguma norma infraconstitucional. E diante disso, o Renato Brasileiro fala que tem que ser sempre lido à luz da Constituição Federal. Por mais que uma nulidade afronte diretamente um princípio infraconstitucional, se ele afrontar também uma norma constitucional, ele será absoluto. E não poderá precluir, poderá ser arguido a qualquer tempo e teria uma presunção de prejuízo. É isso, acho o essencial da diferença. Oi, eu sou Cristiane. Eu vou falar um pouco sobre os efeitos da nulidade. A nulidade ela pode ser de todo o processo, como no caso da suspeição ou suborno do juiz, e pode ser do procedimento em sua totalidade, no caso de incompetência, de apenas um ato, como um interrogatório realizado sem observância das prescrições legais. E também é importante dizer que os efeitos da decretação de nulidade são regidos pelo princípio da causalidade. Os atos processuais, eles não existem isoladamente. Existe entre eles uma cadeia com nexos de causalidade entre os sucessivos atos. Assim, a decretação de nulidade de um ato pode se estender para outros. Nesse sentido, temos duas formas de nulidade, a originária e a derivada. Isso porque a nulidade derivada ela está regida nos parágrafos 1º e 2º do artigo 573, que assim dispõe: a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência.
Isso é que a nulidade de um ato, ela acaba gerando a nulidade dos demais atos que dependam diretamente dela. E ainda, o juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende. A doutrina costuma dizer que a nulidade dos atos de postulação se propagam para os demais, e os atos de instrução, em regra, não contaminam os outros atos de aquisição válidos. Ocorre que é difícil, não só no processo penal, mas em todos os ramos do direito, criar um sistema coerente com regras gerais sobre nulidade. Portanto, sempre válido acatar as máximas com doses significativas de relatividade. Ao contrário do que por vezes se afirma como regra, haverá casos em que a nulidade de uma prova contaminará todo o processo, se todas as outras provas dela derivarem. A regra de que a nulidade absoluta é insanável e pode ser alegada em qualquer momento também não se aplica inteiramente no processo penal, vez que em recurso exclusivo do réu não pode ser reconhecida nulidade contra ele. A ideia que se tem com a decretação de nulidade desaparecem todos os efeitos do ato nulo da mesma forma, não subsiste integralmente no processo penal, uma vez que, em razão da proibição da reformatio impedius indireta, a sentença declarada nula em recurso exclusivo da defesa tem o efeito de limitar o quanto de uma futura condenação, que não poderá ser maior ou mais grave que a condenação da sentença anulada. Portanto, não há como associar as nulidades absolutas às nulidades insanáveis, pois haverá zonas de interseção. Chegam a afirmar alguns que no processo penal brasileiro, em princípio, nenhuma nulidade é absoluta, por mais flagrante que ela seja. Às vezes, não prevalece contra as impeditivas de arguição ou de declaração. No momento é isso. Bom, gente, oi professor, eu sou Helena e eu vou falar da prevalência das impeditivas de nulidade, que no caso são duas, as impeditivas de arguição e as impeditivas de declaração. As impeditivas de arguição, elas estão previstas no artigo 565 do Código de Processo Penal, que diz o seguinte: nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interessa. Então, da primeira parte desse artigo, que fala de não poder arguir nulidade a que a pessoa deu causa, a gente entende que é uma impeditiva pela falta de lealdade. Não há nulidade a quem deu causa ou concorrência para aquele ato. Então, o objetivo dessa impeditiva é justamente proteger a outra parte do processo de uma atitude de má-fé da pessoa que se valeu de meios ilícitos ou deixou de praticar algum ato, justamente com o intuito de postergar aquele julgamento e adiar a eficácia do processo. A segunda parte desse artigo fala de que nenhuma parte poderá arguir nulidade referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interesse. Esse é o princípio do interesse. Em outras palavras, só pode arguir nulidade a pessoa que possa tirar algum proveito daquela nulidade. Então, o objetivo, além da economia processual, é evitar que haja alguma turbulência naquele processo, justamente porque você não pode arguir uma nulidade que só vai ser proveitoso à outra parte, porque falta um pouco de sentido nisso. Então, para você arguir uma nulidade, tem a exigência de que tenha o interesse por parte dessa pessoa na decretação daquela nulidade. Então, isso seria uma impeditiva pela falta do interesse. Eu trouxe aqui um exemplo de jurisprudência de um habeas corpus julgado pelo Superior Tribunal de Justiça, que foi um caso em que a defesa estava querendo a decretação da nulidade da audiência pela ausência do Ministério Público. Como se entende que a ausência do Ministério Público naquele processo não vai trazer nenhum prejuízo para o réu, aquela nulidade não foi decretada. A impeditiva de declaração está prevista no artigo 563, que diz o seguinte: nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. Então, basicamente, não há nulidade se não houver prejuízo. Esse é o princípio do prejuízo ou da transigência. Então, se o ato imperfeito praticado, ele atingiu o fim dele, mas não gerou nenhum prejuízo para nenhuma das partes, não há que se falar em nulidade, pois não houve o prejuízo que é presumido. Então, o princípio do prejuízo diz justamente isso,
E o objetivo é a economia processual, é evitar que, por mera burocracia ou alguma artimanha que tipo, não deu nenhum prejuízo a nenhuma das partes, tenha que ser refeito e só adie o julgamento daquele processo. Então aí fica consagrada, né, a impeditiva por falta de prejuízo. Com relação à aplicação das impeditivas, elas, em regra, só são aplicadas às nulidades relativas. Então, se você quer decretar uma nulidade, você tem que verificar se tem alguma impeditiva e, se houver impeditiva, a nulidade não vai poder ser decretada. Com relação às nulidades absolutas, de um modo geral, elas não estão sujeitas às impeditivas, mas tem algumas exceções. Eu trouxe aqui um exemplo de um processo que a defesa do réu foi feita por um advogado que não estava regularmente inscrito na OAB. Nesse caso, como os atos praticados por pessoa não inscrita na OAB são considerados nulos e que teve uma infração ao princípio da ampla defesa daquela pessoa, entende-se que deveria ser decretada a nulidade absoluta daquele processo. Mas, como a sentença ela foi dada no sentido de absolver aquele réu, entende-se que não houve prejuízo daquela parte, então a nulidade não foi decretada, por aplicação do princípio do prejuízo. Então, resumidamente, é isso de impeditiva de arguição e de declaração. Oi, Ju, para a minha parte, eu vou falar sobre as nulidades sanáveis e as insanáveis. Então, há casos em que a lei prevê a possibilidade do ato anulado começar a produzir efeitos. É o que a gente chama do princípio da convalidação, e essas nulidades são as nulidades sanáveis. E, por outro lado, tem as nulidades insanáveis, que são aquelas que, por exclusão, não admitem a convalidação. E as sanáveis são aquelas que expressamente há essa possibilidade. Se dá pela correção da irregularidade ou pelo afastamento do prejuízo, como a Helena chegou a comentar, ou ainda pela própria preclusão do ato, que o ato se torna precuso e se ele não ferir nenhum princípio ou não causar nenhum prejuízo ao processo de fato, ele acaba sendo convalidado. Então, uma coisa que eu acho interessante dizer é que há uma confusão entre toda nulidade relativa ser sanável e toda absoluta insanável. Realmente, as relativas são sanáveis, mas as absolutas, como bem disse Cristiane, ainda existem aquelas que a maioria é insanável, mas há aquelas que são sanáveis. Então, a gente fazer essa equiparação como se toda relativa fosse sanável e toda absoluta fosse insanável, chega a ser um erro, embora na maior parte dos casos possa dar certo, mas acaba sendo um erro de interpretação. Bom, nesse sentido, como diz Pontes Miranda, o nulo é a negação da validade, não a negação de existência, mesmo porque se pressupôs o existente, tanto que o nulo e não nulo existem. Ou seja, para um ato ser nulo, ele pelo menos tem já a sua existência. Ou seja, ele já existiu, mas ele não é válido. Como ele não é válido, ainda há a possibilidade dele ser validado a partir dessa convalidação. E eu achei interessante trazer nessa parte, inclusive, uma frase do Eugênio Pacelli que o professor colocou nos slides, que é: os atos inexistentes não só não produzem efeitos, como também não poderão ser convalidados. Ou seja, os atos inexistentes sequer são nulos, porque eles sequer existem. E isso por uma razão simples e de ordem lógica. A convalidação, nesse caso, seria a própria instituição do ato. Convalidar um ato inexistente seria trazer ele, dar vida a esse ato, e não dar validade, sem qualquer efeito pretérito. Em conclusão, faltam aos atos inexistentes elementos essenciais para a produção de quaisquer consequências jurídicas, o que não ocorrerá com atos passíveis de anulação, tratados normalmente como atos nulos, ora passíveis de convalidação, ora a exigir a sua repetição, com aproveitamento de alguns de seus efeitos. Enfim, agora continuando.
E se um ato defeituoso prejudicou a eficácia do sistema de garantias da Constituição, que deve ser feito? Existem duas possibilidades. O ato pode ser feito sem defeito, sendo que isso é suficiente para se obter a eficácia desejada do princípio constitucional violado. Ou então, quando a repetição não é possível ou não é suficiente para se obter a eficácia principiológica desejada, ele deve se manter anulado, ou seja, ser excluído do processo. No primeiro caso, é o que se trata da nulidade sanável. Então, o ato deverá ser feito com plena observância da tipicidade processual prevista, e a nulidade não vai precisar ser decretada. E no segundo, o defeito é insanável, não havendo nada mais a ser feito para restabelecer a regularidade do processo, sendo a decretação da nulidade algo necessário, com a respectiva ineficácia e desentranhamento das peças. Enfim, com isso, a gente acaba verificando que, como eu disse, aquela divisão de nulidades relativas e absolutas não é o melhor caminho. Então, qual seria esse melhor caminho? Porque na teoria dos atos defeituosos, há um binômio que é o ponto crucial para se entender. A questão aqui é verificar se houve violação do princípio constitucional que a forma tutela, e a possibilidade ou não de saneamento pela repetição, sempre vistas a eficácia do princípio nuclear. A violação da forma do ato processual gera um ato defeituoso. E a grande questão é saber se esse defeito constitui a violação do princípio constitucional ali representado ou não. Ou seja, toda a questão gira em torno de saber se o princípio constitucional, principalmente estabelecido num ambiente de garantias, foi violado ou não. Se esse princípio foi violado, ele é passível de solução ou não? De ser sanado ou não? Se não, não é possível que essa nulidade deixe de ser decretada. É obrigatória a decretação da nulidade. Aí, como eu ia dizendo, o descumprimento da principiologia gera o defeito insanável, tem como consequência a preservação de seus defeitos. E somente ocorrerá uma nulidade quando tivermos um ato defeituoso insanável, que será decretado nulo. Com a decretação da nulidade, deve-se decidir pela privação dos efeitos ou proibição da valoração probatória. Em qualquer um dos casos, pensando ser o desentranhamento uma medida imprescritível, ou seja, o desentranhamento das peças, é que esse ato deixe de fazer parte do processo, ou seja, retirado do processo. E aquilo vai ter que ser refeito de uma forma que não venha a ser anulada e não fira nenhum dos princípios. Em qualquer um dos dois casos, pensando ser o desentranhamento uma medida imprescritível para a redução dos danos ao processo do ato defeituoso, em caso de ato processual de natureza probatória, mais do que o desentranhamento da prova, deve-se desentranhar o juiz. O que é isso? O juiz que realizou aquela prova, por exemplo, inquiriu aquela testemunha, deve ser outro. Enfim, a nulidade, como a gente pode perceber, é uma medida extrema, ou seja, é uma última ratio na defesa do devido processo penal. Mas isso deve ser considerado com muita cautela, para não radicalizar o princípio de conservação dos atos imperfeitos, como tem sido feito, sem a determinação de sanar o sanável e decretar a nulidade em relação àquilo que for insanável. Ou seja, o que se preza aqui é, sempre que possível, não desentranhar a peça, não decretar nulidade, mas sim trazer perfeição ao ato, convalidar esse ato, ou parte desse ato. Porque se preza muito pela manutenção daquilo que já foi feito no processo, até para não ser gerada nenhuma insegurança jurídica, ou possibilidade de um recurso, entre outras coisas. Enfim, gente, é isso. Espero.